Vamos lá, pessoal. No primeiro circuito, o diodo Zener de 13,5 volts estava ligado na base do transistor NPN. Ou seja, nós temos o diodo Zener de 13,5 volts e ele está ligado na base do nosso transistor. Notem que ele está em série com o circuito. E aqui que está a grande sacada. Quando a tensão ultrapassa a tensão Zener, somada à tensão na base emissor do transistor, o transistor começa a conduzir e aciona o relé. Observem essa fórmula, pessoal. O que seria essa tensão de disparo? Essa tensão de disparo seria mais ou menos a tensão Zener, que é a tensão citada aqui, com a tensão VBE. O que é a tensão VBE? A tensão de base emissor, que se for um transistor de silício seria o famoso 0,7 volts, que é o que está acontecendo aqui, que foi informado. Então, a tensão Zener, 13,5 volts, e a tensão de disparo ficaria próximo dos 14,2 volts, que é a tensão que ele comuta o relé, né? Teoricamente, o circuito deveria cortar a carga próximo dos 14,2 volts, mas essa conta é apenas aproximada, porque tanto o Zener quanto o transistor apresentam variações. Então, quais são os problemas que poderiam ter nesse circuito em relação ao Zener? Por exemplo, baixa precisão. A tensão Zener varia com a tolerância de fabricação, corrente que passa por ele, temperatura, modelo do componente. A tensão base emissor também não é exatamente 0,7 volts. Ela pode variar aproximadamente entre 0,6 e 0,8 volts. Portanto, o circuito poderia desligar em 13,9 volts, 14,2 volts, até acima de 14,5 volts, dependendo dos componentes. Pessoal, e existe um problema muito grave nesse circuito, porque deveria ter um resistor entre a base e o diodo Zener. Por quê? Porque esse resistor seria para limitação. Podemos ter uma corrente excessiva na base do transistor e também no diodo Zener. E nós teríamos também um problema de ajuste fino. Para alterar a tensão de corte, seria necessário trocar o diodo Zener ou modificar outros componentes. Não havia um potenciômetro para realizar essa calibração. Temos um outro problema também, a ausência de controle real de corrente. O resistor de 330 ohms que aparece no circuito original não era adequado para carregar uma bateria desse porte. Por exemplo, com uma fonte de 14 volts e uma bateria de 12 volts, a corrente ficaria o seguinte: lei de Ohm. A corrente é igual à tensão sobre a resistência, então seria a tensão da fonte menos a tensão da bateria. A tensão da fonte seria a tensão responsável pelo carregamento, seria 14 volts. Já a tensão de 12 volts seria da bateria, dividido por 330 ohms. Então nós encontramos essa corrente que fica aproximadamente 6 mA. 6 mA é uma corrente muito pequena para uma bateria de vários amperes horas, demoraria um tempo enorme para carregar. Quando o relé desliga o carregador, a tensão da bateria pode cair imediatamente. O circuito entende que a tensão ficou baixa e liga novamente. A tensão sobe e desliga. Isso pode fazer o relé ficar batendo, ficar comutando sem parar. Vamos lá, pessoal. Agora nós temos o nosso novo circuito e vamos entender cada componente. Temos o TL341, temos o comparador de tensão, temos também o relé, o MOSFET canal tipo N, temos também dois potenciômetros e o LM317. Vamos analisar o bloco do TL431. O TL431 funciona como uma referência de tensão de alta precisão. Na configuração utilizada, ele mantém aproximadamente 2,5 volts no seu catodo. Então notem lá no canto inferior da tela. Se você olhar no C de catodo, está 2,5 volts. Então essa leitura mostra que o TL431 está funcionando corretamente. Em vez de depender de um diodo Zener de 13,5 volts e da junção do transistor, agora nós temos uma referência próxima de 2,5 volts, muito mais estável. O cálculo da corrente em relação ao resistor de 4,7K é bem simples. Considerando uma alimentação de 15 volts, nós temos a corrente é igual a tensão sobre a resistência, lei de Ohm. Só que vamos seguir o seguinte raciocínio. Nós temos a tensão de alimentação menos a tensão do TL431, que é justamente esse 2,5 volts. Então seria 15 menos 2,5 volts dividido por 4.700 ohms. Chegaremos em uma corrente aproximadamente de 2,66 mA. Essa corrente é suficiente para manter o TL431 trabalhando como referência sem desperdiçar muita energia. Vamos entender agora a parte do potenciômetro, essa parte do divisor de tensão que chega no terminal positivo do nosso comparador. Como a bateria poderá chegar a 14 volts, nós reduzimos essa tensão antes de enviá-la para o comparador. O divisor utiliza um resistor de 39K, um resistor inferior de 10K e também um potenciômetro de 10K. A fórmula é bem simples, é dada pelo seguinte: a tensão que chega no sensor ou no comparador é igual à tensão da bateria vezes a resistência R2, que é o nosso 10K, dividido pela resistência R1, que é o 39, mais R3, que é o potenciômetro, mais o R2. Supomos que a bateria tivesse 10 volts. Teremos uma tensão no sensor de mais ou menos 1,8 volts, que é o que está ali, se vocês olharem no canto inferior direito. Agora vamos entender quando eu vou ter a tensão de corte. Quando o meu comparador irá mandar o sinal negativo para o meu MOSFET. Quando a minha tensão
no terminal negativo está maior do que a do terminal positivo, a saída do meu amplificador joga uma impedância muito alta. Só que lembrando, o meu MOSFET ele precisa que chegue 1 terra nele. Por quê? Porque ele é do canal tipo N, tudo bem? Então notem, a tensão aqui está menor no terminal positivo, fazendo com que o meu comparador não dispare em relação ao meu MOSFET. Vamos fazer a seguinte analogia. Vamos colocar agora 14,5 volts na minha bateria, como se a minha bateria tivesse carregada. Notem o relé atracando já. E aqui, ó, a tensão em comparação nos dois terminais aumentou. Eu tenho uma tensão no meu terminal positivo maior do que a do negativo. E aí ele dispara em relação ao meu MOSFET. Quando ele dispara, o MOSFET habilita, ele fecha essa chave em relação à bobina no meu relé. Quando ele fecha essa chave, eu tenho uma tensão positiva e o MOSFET está fechando em relação ao negativo. Então eu tenho uma diferença de potencial fazendo com que ele comute. Quando comutado, eu tenho a chave mudando de fase, fazendo com que acenda esse LED, indicando que a bateria do meu sistema está carregada e pode ser retirada. Mas vamos se alinhar a alguns pontos. Esse potenciômetro está aqui para que eu tenha um ajuste fino dos valores que eu quero que entre em corte o meu relé. Então, por exemplo, aqui nesse valor que ele está agora, o relé está entrando em corte com 14,5 volts. Mas vamos dizer que eu quero que ele entre em corte com 13 volts. Vamos ver se é possível. Nesse momento, o meu comparador está com o terminal positivo menor em relação ao negativo. Só que se eu ajustar a resistência do meu potenciômetro, notem, eu aumentei a resistência. Olha aqui, ó. Então, em relação do terminal negativo com positivo, o positivo agora ficou maior. E aí eu consegui ajustar a minha tensão de corte em relação à bateria que está sendo carregada. Esse potenciômetro, pessoal, no ajuste do meu LM317 é justamente para eu regular uma tensão de entrada, a tensão que eu quero que seja carregada. Então, por exemplo, não necessariamente eu preciso carregar uma bateria de 13 volts, mas vamos imaginar que eu quero carregar uma bateria de menor porte, uma bateria de 9, 5 volts. Eu consigo regular essa tensão para que ela forneça uma tensão menor e fazendo com que não danifique a outra bateria. O LM317 está aqui justamente para limitar a corrente. O LM317 não é uma boa referência quando a gente fala de alta potência, mas aqui ele vai entregar em torno de 1 ampere a 900 mA. Se eu coloco a bateria direto com a outra bateria, eu posso ter problema de superaquecimento. Por quê? Porque eu estarei limitado à corrente da bateria, fazendo com que a outra bateria superaqueça. Então esse circuito é muito simples de fazer usando o Fausto. Eu usei para ter essa animação, para mostrar para vocês como funciona o circuito olhando o diagrama. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que um diagrama elétrico. O Fausted ele faz a simulação mostrando no próprio diagrama. O interessante é analisar as animações e olhar como se comporta a corrente e os componentes dentro dessa estrutura. Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês agora é o EasyEDA. O EasyEDA é um site online totalmente grátis onde nós conseguimos construir os nossos diagramas também, mas com componentes reais. Dependendo do componente, ele mostra para você até o datasheet, footprint do componente e nós conseguimos montar até a PCB da nossa placa. Depois do Fausted, eu passei o circuito para, se vocês notarem, aqui fica um pouco mais profissional. E vem a parte mais legal do EasyEDA, eu consigo criar uma PCB, eu consigo criar a minha placa e observar as minhas trilhas. Se vocês olharem, eu tenho duas cores de trilha aqui, eu tenho o azul e a vermelha. A vermelha é top layer e a azul seria bottom layer, seria as trilhas que ficam embaixo da nossa placa. A top layer já diz tudo, seria no topo. Então essa placa que eu simulei, ela teria duas camadas, a camada de cima e a camada de baixo. E o mais legal desse site é que eu consigo visualizar ele também em 3D. Então notem, não são todos os componentes que têm animação 3D, mas fica bem legal de você observar e ter uma noção de como sua placa ficaria. Eu tenho também a visão 2D desse circuito. Então pessoal, no primeiro circuito o Zener fazia praticamente todo o trabalho de detecção, mas com baixa precisão, sem controle adequado de corrente. Nesse circuito nós separamos o carregador em blocos. O LM317 limita a corrente, o TL431 cria uma referência precisa, o comparador verifica a tensão da bateria e o MOSFET aciona o relé que interrompe a carga. Essa é uma das grandes lições da eletrônica. Um circuito mais confiável não depende apenas de mais componentes, mas de componentes corretamente escolhidos, calculados e organizados por função. Na eletrônica não basta o circuito funcionar, nós precisamos saber por que ele funciona, quais são os seus limites e calcular cada componente.